Olá, você já fez os seus exercícios físicos hoje? Tá pago? Segundo a Organização Mundial de Saúde, quase metade dos brasileiros não se exercita o suficiente. 1/3 não se exercita nunca. E assim, o Brasil é o segundo país mais sedentário do mundo, atrás apenas do Japão. Dia 1º de setembro é o dia do profissional da educação física. Estamos aqui no estúdio Aloysio Carvalho de Moraes, do jornal Terceira Visão, com um dos professores de educação física mais conhecidos e mais queridos da história de Valinhos, professor Carlos Peta. Bom dia. Bom dia, agradeço aí por ser lembrado, é uma profissão muito honrada. Tive o prazer de trabalhar como professor de educação física, tive muitos alunos, muitas escolas, muitas histórias. Muito obrigado. Imagina. O senhor é muito conhecido na cidade, né, na região, mas se o senhor quiser contar um pouco da sua trajetória, quando começou, né? A gente estava conversando antes aqui, que o senhor começou desde uma época que nem tinha exatamente regulamentada a profissão, ainda estava começando, né? Como que era na época? Eu vim fazer educação física na PUC Campinas em 1972. Nessa época não era faculdade de educação física, era escola superior. Começou no Mogiana, aí depois veio para o seminário, onde hoje é a Faculdade de São Francisco, aqui no Swift. E aí que nós fomos para o Campus 1, que até hoje ainda funciona a Faculdade de Educação Física no Campus 1. Na época, até então, existia a USP em São Paulo e a Escola de Educação Física de São Carlos. Então, os profissionais da educação física eram poucos. Com a Copa do Mundo de 70, que o Brasil foi campeão, e o presidente Médici, na época, ficou muito satisfeito com a conquista e tal, criou-se, assim, a educação física era ministrada 1 ou 2 vezes em escola por semana, passou a ser ministrada 3 aulas por semana. E não tinha profissionais suficientes para suprir. Então foi criada várias escolas, Ribeirão Preto, Campinas, tal. Eu peguei essa fase, eu comecei em 72, terminei em 74. E vim para Valinhos, fiquei 1 ano na casa de uma tia minha, aí meus pais vieram, e nessa época Valinhos abriu a rede SESI. O SESI começou em Valinhos em 1973. Eu nem formado eu não tinha ainda o diploma de professor de educação física. Mas como não tinha profissionais, consegui uma autorização da Delegacia de Ensino de Campinas e comecei na rede SESI. Aí fui para o Estado, em 75, substituí o professor Valdir Ribeiro, que por sinal veio a falecer aí no mês passado. Era uma pessoa também muito querida aqui em Valinhos. E fiquei 2 anos no José Leme do Prado, aí prestei concurso, fui aprovado, fui para São Paulo. Lá eu fiquei em 2 escolas, conta de mentiroso, 7 anos. Aí eu consegui vir para Valinhos no Alves Aranha, 1983, e me aposentei no Alves Aranha em 2008. E na rede SESI eu sempre continuei, me aposentei em 96. Só pegando um gancho, o senhor comentou da Copa de 70, né? Copa de 70. Eu tive a oportunidade de entrevistá-lo, acho que em 2018, 2017, né? E eu lembro que acho que a gente conversou sobre esse aspecto do treinamento da seleção para a Copa de 70, e o senhor me contou que eles foram treinar nos Andes, não era? Na altitude? O presidente na época era governo militar, eles mandavam e tal. 45 dias antes da Copa, ele era
Até então era o João Saldanha o técnico, né? Ele discutiu lá com o João Saldanha foi mandado embora, o Zagallo, e eles convocaram os jogadores, pegaram os 23 jogadores, os atletas, e levaram, se não me engano, a cidade era Lima, no Peru, que tinha uma altitude correspondente à cidade do México, que onde ia ser disputada a Copa do Mundo. Então eles fizeram uma preparação física, na época era 3 capitães do Exército, Cláudio Coutinho, que depois veio ser técnico da seleção falecido, Carlos Alberto Parreira e Raul Carlesso, eram os 3, e eles fizeram uma preparação física, mas assim, como diz na gíria futebolística, esse cara na ponta do casco. Se a Copa do Mundo tivesse dado lá qualquer problema e fosse transferido um mês para frente, o Brasil não seria campeão, porque a preparação física era para aquela época. E prova isso pelos resultados dos Jogos do Brasil. Todos os Jogos do Brasil no primeiro tempo ou era empatado, ou contra a Tchecoslováquia, que foi o primeiro jogo, tomou o primeiro gol, empatou. Quando chegava no segundo tempo, o Brasil deslanchava. A preparação física era tão excelente que a Tchecoslováquia foi 4-1, Uruguai 3-2, o final 4-1. Placares largos, a própria final, né? A final. Numa altitude, numa cidade do México, Carlos Alberto fazer um gol aos 45 do segundo tempo, né? Lateral direito sair. Então, a preparação física ali praticamente ganhou a Copa. Sem contar o talento do jogador, né? Sim. Pelé, Tostão, era um negócio. Falam sobre, muito se fala, obviamente, da seleção incrível, né? Mas me chamou a atenção, foi a primeira vez que eu ouvi o fato da preparação física, que de fato, né, destoava muito. Era um negócio. E eu não sabia que tinha sido feita essa preparação antes. E na época, né, 70, nós começamos a faculdade em 72, era baseado no método de Cooper, né, teste de Cooper, tudo era Cooper. E realmente foi uma época que revolucionou um pouco a atitude física, né? Hoje você paga academia para fazer. Na época que eu dava aula, se falasse para as crianças que ia ter aula a gente usava o termo ginástica, eles queriam me matar. Eles queriam jogar bola, eles não queriam fazer ginástica. Sim. Mas ainda que tinha o estímulo, que seja jogar bola. Mas fazia. Essa diferença, né? O senhor contou que as aulas de educação física, elas eram além do tempo da grade era fora do período, período normal de aula. Era dada uma importância maior. Bem maior. Porque a educação física, se a criança estudasse de manhã, eles iam fazer educação física à tarde. Se eles estudassem à tarde, eles iam fazer educação física de manhã. E aí tinha o problema das crianças que precisavam trabalhar. A situação, né? Então a gente, o que fazia? Ou fazia uma turma especial para esse pessoal que trabalhava e antes de entrar na aula eles faziam educação física, ou em termos, né, a gente dava uma dispensada porque realmente precisava, ou essa criança tinha que estudar à noite, porque aí a lei permitia que eles não fizessem educação física. E com essa atitude de ser fora do período, e na época a educação física masculina era ministrada por professor, e educação física feminina era ministrada por professora. Inclusive a grade curricular das faculdades eram diferentes. Tinha matérias que os homens tinham, as mulheres não. Na década de 90, eu não sei exatamente o 91, 92 e tal, uma secretária estadual de educação mudou completamente essa lei. Então, a criança ia ter educação física no período normal de aula. Então, fazia-se a grade das escolas,
Português, matemática, educação física, história e ciência. Educação física, matemática. Com isso, na época, hoje acho que funciona assim até, né? Mas na época, quando mudou, teve um impacto muito grande. Ruim para a educação física, porque saíam meninos e meninas, os alunos não vinham adequadamente vestidos para a aula de educação física, porque a escola não tinha banheiro suficiente para trocar e tal. Ia fazer educação física de sapato, né? Tinha uns que vinham de tênis, mas era de calça, não é? E, por outro lado, também, as outras matérias se sentiam... Porque às vezes voltava da aula de educação física, voltava todo mundo suado para dentro da classe, para fazer prova, fechado... E até acalmar, né? Porque você fazia aquela... Às vezes tinha alguma disputa e tal. Sim. Mas ela achou que tinha que ser assim, e assim foi, e assim continua sendo até hoje. Hoje, eu parei em 2008, eu vou dizer até 2008, né? De lá para cá, eu me sinto assim, meio leigo no assunto. A educação física nas escolas terminou. Assim, terminou em termos de você ter um atleta, né? Um estímulo. E a própria educação física mudou muito o conceito. Hoje, na minha época, você ia ter aula de fisiologia, de anatomia, você matava a aula e ia jogar futebol de salão. Né? Hoje é muito ligado nessa parte. O profissional de educação física hoje, ele é um médico no assunto. Ele sabe aquele músculo que ele precisa trabalhar. Na minha época, a gente sabia o essencial. Né? Era aquela formação básica. Hoje não. Você vai numa academia, o profissional de educação física, eu quero abdômen, ele vai mexer lá com os músculos, eu quero perna, então ele vai. Então a formação é totalmente diferente. A nossa época era ligado a esporte, né? Atividade. Eu tinha que ensinar o menino a jogar handebol, basquete, voleibol. Não gostava muito de futebol de salão, porque a criançada já sabia jogar futebol de salão. Hoje, uma criança precisa ir numa escolinha de futebol. Não tem mais terreno vazio, os pais não deixam mais ficar na rua. Mudou muito. Em um espaço de tempo não muito longo. Não muito longo. O senhor notava que... Nota também uma diferença no motivo, né? Na razão pela qual o estudante se interessava, por exemplo, nas aulas de educação física. Antigamente poderia ser pelo esporte em si. Eu quero jogar bola bem, eu quero ser um bom jogador de vôlei. E hoje, o senhor acha que é uma questão mais estética? Que agora está relegada às academias, né? E não necessariamente é para um esporte, nem pela saúde. Às vezes é para... tem... Como que o senhor acha? Particularmente, eu sempre fui meio quadrado, né? O aluno que usava piercing, eu não deixava fazer educação física. O aluno que ia fazer tatuagem, eu brigava, chamava o pai, não deixa fazer. Hoje, você vai fazer um negócio desse, você é preso. Né? Mas, respondendo a sua pergunta, realmente, eu acho que hoje dá-se maior valor à estética do que o rapaz querer ser um atleta. Pela saúde em si. Pela saúde em si. Né? Então você vê, nossa, quanto que eu não... Eu era meio bocudo, xingava. Quanto que eu não xinguei nos últimos anos as crianças... Eu falo criança porque, para mim, 17, 18 anos é criança ainda. Eles iam fazer academia e tal, e começavam a tomar esses energéticos, sabe lá complemento, esses trecos, né? Então você viu um rapaz aqui, normal que eu digo, né? Como a maioria. Aí passavam uns 3, 4 meses, eu olhava para o rapaz assim, aqueles bração. Eu falava, meu, o que você está fazendo? Não, estou fazendo. Eles usam o termo puxando ferro. Não, tudo bem, tal, mas só isso, tal. Não, estou tomando os... Nossa, eu xingava, eu brigava, tal. Mas hoje, apesar que hoje, esses suplementos,
esses, não sei lá como é que chama aí e tal, são mais racionais, tal, né? Apesar que você vê na televisão ainda que tem nego que toma injeção de cavalo, esses trecos, né? Então, eu acho isso um absurdo, mas eu vou fazer o quê, né? O senhor é mais na linha do Nuno Cobra? O senhor gostava do Nuno Cobra? Nuno Cobra é um profissional, né? Excelente e tal, mas parecia que ele era uma linha mais natural também. Natural, não de inflar músculo e tal, era uma coisa mais atlética. Eu sou totalmente contra essa história. Eu sou totalmente contra mesmo, tal. E como exemplo, ninguém mantém aquele músculo o tempo todo, né? Uma hora vai começar a cair. E aí que é o problema que eu acho maior, porque a pessoa se sente, não, eu sou, né? De repente lidar com extremos. A cabeça, eu não sei como é que funciona, não sei, né? Nós tínhamos um professor, não sei se eu posso citar nome ou não, tá? Citar com o senhor. Professor Laércio Martinez, não sei se é vivo ou não, nunca mais, né? E ele era, na época, 72, 73, né? Agora era Mr. Brasil, era um cara forte e tal. E ele, dizem, né? Eu não sei se é verdade ou não, ele foi tentar segurar um Fusca. Sabe essa história de... né? E ele rompeu um músculo do braço. Tal. Então ficou com um pequeno defeito que ele não pôde mais competir nessa... Né? E isso há 50 anos atrás. Tal, né? Hoje é normal, você pega esses americanos, essas competições, quem ergue mais peso, quem faz... Né? Coisa exagerada. Eu acho um absurdo, mas vai fazer o quê? É que nem essa luta MMA, que tá na moda e tal. O nego bate no outro lá, tal. Não, mas é normal. Normal, né? E quais esportes que a turma mais gostava de fazer e quais que o senhor gostava mais de também aplicar? Futebol, vôlei, handebol? Aqui em Valinhos a gente tinha uma competição muito grande, né? A Rede SESI, vou até lembrar do meu amigo João, né? Que nós formamos juntos, trabalhamos juntos a vida inteira, aposentamos juntos e continuamos amigos até hoje. Professor Dalto Camargo também, do Ciro, professor Palmeiras, Edson Mamprim, que foi meu aluno e depois fez educação física, tenho muito orgulho disso. Tal. Na época, eu particularmente não gostava de dar futebol de salão, porque, na minha opinião, a molecada já sabia jogar futebol de salão, né? Quase então, que natural. Natural, era, todo mundo jogava, tal, né? E nós tínhamos aqui em Valinhos grandes profissionais, não eram formados em educação física, mas formavam um atleta. Toninho Evangelista, Ademir Moscardi, já falecido. Eram pessoas assim, eles eram apaixonados pelo futebol. Então eles ensinavam essa criançada. Então quando chegava na educação física na escola, eu queria dar handebol, voleibol e basquete. E era uma briga, porque a criançada queria jogar futebol de salão. Então, eu fazia um acordo com meus alunos. São 3 aulas por semana. Tá. 2, eu vou mexer com basquete, com vôlei e com handebol, de acordo com o calendário. A gente, 6 meses, dava uma coisa, e a outra eu deixo você jogar futebol de salão. Tá bom? Tá bom. E aí que eram as brigas. Porque na hora do futebol de salão tinha que ter goleiro, e ninguém queria ser goleiro. E eles sabiam que eu era meio nervosinho, e eles faziam de propósito para me irritar. Não, seu Carlos, não tem goleiro. Mas quanto que eu judiei dessa molecada. Subi, desci escada, até cansar. E aí os gordinhos sofriam mais, né? Porque cansava primeiro, ia ser goleiro. Mas aí tinha dia que eu estava meio bravo, então eu pegava aqueles bons, né? Os famosos. Não, hoje você vai no gol. Nossa, eles xingavam, ficavam bravos. Mas tocamos a vida, Fazia parte. Fazia parte, era uma coisa. E graças a Deus conseguimos aí. Ou tentamos ensinar alguma coisa para essa. Sim, com certeza. Essa moçada. O pessoal dessa época manteve um espírito de
Que nem estava falando, rivalidade saudável. Ah, sim. De desenvolvimento de inteligência emocional, de competição, mas não de adversário na questão de, né, se achar melhor que o outro. Eles eram assim, eles eram, si, né? Jogavam, acabavam, eles saíam juntos conversando, tal. Eu e o João, quantas vezes não discutimos na quadra e saíam, vamos lá no Espelho de Prata almoçar, tal. Então era uma rivalidade saudável. Tal, né? Até o ponto, desculpa, essa aí é a pergunta. Imagina. Até o ponto que quando foi feito o ginásio de esporte em Valinhos, e isso eu guardo assim, e tinha os jogos mudou muito, era primeiro a Olimpíada Estudantil, os jogos estudantil, mudava de nome, mas a competição era a mesma. Quando foi criado o ginásio de esporte em Valinhos, porque antes Valinhos nem quadra tinha, né? Os clubes emprestavam, a prefeitura comprou terreno do lado da escola para fazer quadra, no 299, no Leme do Prado e tal. E quando na criação do ginásio de esporte, começou a haver uma rivalidade assim, não esportiva. Uma escola ia disputar uns jogos com outra, e aí tinham aquelas gangues que iam lá para brigar. Acabava o jogo. Não eram os atletas que brigavam, era a escola não sei qual, com a escola não sei. Mas saía cada pancadaria. Como se fosse torcida organizada, exatamente, problema, vai lá para criar. E aquela turminha que gostava de uma briguinha, Isabela por causa de uma menina eles brigavam, por causa Eu pensei bem, eu falei, já estou velho, já estou em fim de carreira, e eu não vou trazer mais time aqui para ver briga. Sim. E aí eu, né, com as escolas que eu tinha, eu fui retirando. Eu não negava participar, mas não participava com tudo. Eu levava um time disso, um time daquilo, até um dia que eu falei, não, para mim chega, eu vou dar minhas aulas, mas não vou mais participar. E aí, não que tenha sido o motivo, os jogos existem até hoje e tal, mas na minha concepção, aquela rivalidade que tinha não existe mais. O senhor acha que o desenvolvimento, o ensino, né, a educação física do cidadão, obviamente ela traz benefícios à saúde da pessoa. Sem dúvida. Mas isso feito em larga escala, de uma forma através da educação, né, coletiva, ela também pode melhorar a sociedade do lugar, ou em outras palavras, os resultados das nações em Olimpíadas, por exemplo, elas refletem o quanto esse trabalho de educação de uma forma coletiva, educação física de uma forma coletiva, reflete a qualidade de vida daquele lugar? Realmente, olha, a pergunta é boa e sem dúvida, a educação física, ela vai, querendo ou não, ela vai te motivar a parte esportiva, a parte saudável do corpo, mas da mente também. Porque um atleta, ele precisa ser consciente daquilo que ele está fazendo. Sim. Então, uma educação física em massa, né? Educação física em massa, primeiro, ela vai resultar em vários atletas que você não teria capacidade de saber se ele é um atleta ou não. Né? Você pega a pessoa do futebol e fala, vamos fazer uma peneira. Né? Então, o cara só vai lá para fazer futebol. Se você faz uma educação física consciente, que antes era feita, querendo ou não, através de escola. Né? As crianças tinham educação física, faziam o exame médico para se fazer educação física. Hoje não faz mais. Então, não tem mais essa massa, esse volume de preparação para se formar um atleta. Né? O que acontece hoje? Em várias escolinhas, em vários esportes, os profissionais dedicados àquela modalidade, eles vão selecionar os alunos que tenham altura, por incrível que pareça. Né?
pro basquete, tudo bem, né? Mas voleibol é um negócio que você não tiver 2 metros, 2 metros e tanto, você não joga. Tem lá o cara que recebe bola lá, o Serginho, que é mais baixo, tal, né? Mas o mais baixo tem 1,80 Mas cima, né? Então, eletizou de determinada forma. E, por outro lado, querendo ou não, a capacidade econômica influencia muito. Sim. Porque se os pais têm condição de pagar uma escola, uma academia, um profissional, um personal trainer aí, que faça o filho, né, gostar mais do esporte, ele vai ter uma capacidade melhor. Mas, mesmo assim, o nosso país é um país privilegiado. É um país privilegiadíssimo. Porque tem profissionais, como eu disse antes, que não são formados em educação física, mas têm um coração, uma dedicação. Eles fazem, pega um campo de futebol lá, pega aquela molecada que nem tênis tem, nem chuteira tem, e ensina a jogar e forma um atleta. Então, o brasileiro tem essa capacidade. E em várias modalidades. Em várias modalidades. Mas, se o país desse uma capacidade assim, vai ter na cidade, sem escola, a prefeitura vai ter um profissional, 2 profissionais que vai dar aula de educação física lá aqui Valinhos, na Praça Washington Luiz. De sábado e domingo nós vamos fazer aula de ginástica. Pega lá 2, 3 profissionais, faz ginástica, faz uma atividade física que a maioria do pessoal não tem condições de pagar uma academia, que hoje está em moda. Então vai lá fazer, né? Com orientação, sem bagunça, né? Melhora muito a capacidade física das pessoas, você vai se sentir melhor, né? Porque, querendo ou não, você vai gastar uma energia, você vai gostar do negócio. Nós aqui em Valinhos somos privilegiados ainda. Quantas pessoas você não vê andando na rua aí de manhã, à tarde, cara que sai do trabalho, tem uma atividade física que o cara faz porque gosta, né? Sim. Mas poderia ser bem melhor. Quer dizer, você vê 10% andando. Com certeza. Né? Hoje que tem mais tecnologia, mais meios, acaba porque atrapalhando, talvez. Eu tenho um neto de 7 anos. Eu dou um celular para ele faz o que ele quer. Chegar nessa né? Agora, se eu der uma bola para ele, eu não sei como é que ele vai virar. Sabem tudo. Né? Ia perguntar isso na época. Antes tinha um campinho lá de terra, a molecada jogava. Então, e aí ia nesses campinhos a pé. Não tinha Uber, não tinha nada. Eles iam apesar que o Valinhos sempre foi privilegiado. Por exemplo, quem era do Jardim Imperial era 299, quem era do Bom Retiro era 389. Então, tinha escola perto de casa. Hoje, o que tem de pirueiro na cidade não é normal. Né? Criança sai de... E também não sou contra, não, porque a segurança você tem que... Tem mais meios logísticos para se movimentar. Mas acaba... Que o senhor falou que aposentou em 2008. Foi um pouco antes de ter essa expansão do celular. Como será que está hoje para um professor de educação física? Olha, vamos guardar um pouquinho o celular, vamos se mexer um pouco... E o aluno achar ruim, reclamar com os pais e de repente os pais falarem da teoria e vir na cabeça do professor. Será que tem isso? Eu particularmente acho que tem, porque o professor de educação vai querer que você faça. Como tem aqueles que gostam, tem aqueles que não gostam, né? E como você falou, falar para os pais, né? Na minha época, se eu ameaçasse chamar um pai na escola, o moleque chorava, pelo amor de Deus, seu Carlos, não faço mais, não sei o que tem, foi sem querer, papapá. Hoje, se você chama um pai na escola... É para ele brigar com o professor. É o professor que não sabe fazer. Então, não sei a situação que a gente está, né? O senhor lembra do José Carlos Castro, de Vinhedo, do SESI de Vinhedo, 242? Para ser conhecido sincero, como Castrão.
Década de 90. Não me lembro. E era nesse estilo que o senhor falou, jogando vôlei, dava muito vôlei, adorava vôlei, ele, né? Futebol, e errava um chute, xingava, não sei o quê. Mas era porque era educação física masculina, era tudo menino. Era um né? estímulo, né? Que queria extrair o melhor, né? Eu vou te dar um exemplo aqui. Na minha época, primeira coisa que chegava, a gente botava apelido. Já era o começo, já. Olha, tem crianças hoje, já estão com 50 anos aí, que é conhecido na cidade pelo apelido e não é conhecido pelo nome. Uhum. Né? Que foi dado nessa Que foi dado na época da educação física. Então, hoje, se eu for fazer isso, é bullying. Sim. Pelo amor de Deus, você vai, né? Eu vou até citar um nome aqui, porque eu sei que ele é meu amigo e não vai ficar bravo. Na época, Reinaldo Barsi. Tá? Se perguntar na cidade quem que é o Reinaldo Barsi, alguns vão conhecer, né? Mas se chegar na cidade e falar quem que é o Chumbinho, todo mundo conhece, pelo apelido. Né? Sim. Marco Antônio Monteiro. Quem que é o Marco Antônio Monteiro? Alguns conhecem. Se chegar Bigilito, todo mundo conhece. É meio que era uma forma carinhosa. De chamar, se você tinha um apelido, né? Quer dizer que você era carinhoso, você era bem visto, né? Querido de alguma forma, né? Hoje, se você for fazer isso, você tá... Nossa, como mudou, né? E outra, uma ponte, né, entre as atividades físicas, né, a profissão nas escolas, o futebol e uma outra paixão do senhor que é os álbuns de figurinha. Eu sempre fui colecionador. Tá. Isso é uma paixão particular. Eu falo que eu sou... A minha esposa fala, você para de colecionar isso, senão você não cabe aqui em casa. Tá? Então eu coleciono tudo que é, em termos assim, né? Porcaria. Palito de sorvete, bolachinha de cerveja, selo, moeda. Eu tenho uma coleção de elefante, miniaturas de elefante, muito bonita. Essa é uma paixão também. Eu tenho mais de 700 elefantes. Miniatura, tá, todo tipo, cerâmica, marfim, bronze. Elefante eu não tenho, eu compro. E envelope de primeiro dia, quando a filateria era bem difundida, cartofilia. E entre essas coleções eu tenho a de álbum de figurinha. Né? Então, eu coleciono álbum de figurinha, desde figurinha de chiclete, né, até as figurinhas... hoje, Copa do Mundo, Batman, todo tipo de figura. Não sou direcionado assim, só futebol. As mais conhecidas são as de futebol, são os álbuns de futebol, lógico, né? Mas eu coleciono qualquer tipo de figurinha. Mas também desencanei um pouco, né? Como diz a mulher, vamos desencanar. Porque você vai ficando velho. O pessoal que gosta de coleção, em termos está mais velho que eu. E eu já vou fazer 70 anos. Então, se eu chegar e falar, olha, eu tenho todos os álbuns da editora VEC. O molecada vai falar, editora VEC? O que é isso? Né? Editora VEC no passado era as companhias que lançavam as figurinhas, chamavam Coleção Relâmpago. Então, eram 3 meses, eles lançavam 4 álbuns por ano. Então tinha Cinderela, Alice no País das Maravilhas, o Circo, tal. Então, álbuns lindos, contavam a história, porque começou com a Disney lá, lançaram a VEC lançou aqui no Brasil. Então, se você pega um álbum desse, as figurinhas são lindas. Aí se você lê, porque cada figurinha tem uma história, né? Os artistas antigamente e tal. Hoje, você vai falar isso, o cara vai falar, você tá louco, rapaz, você não sabe nem o que você está falando, tal, né? Então e agora aí com essa época agora aí, Copa do Mundo, né? Vai ferver outra vez as praças. Apesar, isso é opinião minha, hein? Claro. Que não vai ter eu acho que não vai ter aquela enchente que teve os outros anos. Primeiro pela situação econômica do país e pelo preço que foi as figurinhas, é um absurdo. R$4 um pacotinho com 5 figurinhas.
um álbum que até então eram 24 seleções, agora são 32, você imagina 600, 700 figurinhas. Eu não comprei o álbum ainda, eu não sei, né? Se você der muita sorte, trocada, é tudo certinho, você vai gastar R$1.200 para encher um álbum. Sim. Tem gente que tudo bem, gasta aí, não tem problema, mas tem criança que não vai fazer, né? Eu acho, né? Mas não sei. Às vezes eu posso estar enganado. E legal que tanto na parte da educação física quanto de colecionador de álbum de figurinhas são atividades que estimulam a coletividade, né? A troca. Ninguém vai jogar bola sozinho. Hoje, ninguém vai colecionar, às vezes, vantajoso até para trocar, isso, né? Para não gastar tanto, né? Troca figurinha, faz amizade. Hoje eu seria punido. Porque nas aulas de educação física eu trocava figurinha com a molecada. Isso que eu ia perguntar. Eu trocava. Mas podia. Podia. Ninguém falava nada. Porque problema. o pessoal estava jogando, fazendo atividade. Eu pegava um mais velho, apita o jogo lá que eu vou trocar figurinha aqui. Então tinha essa. E a própria meninada falou: professor, o senhor trouxe figurinha hoje? Então aquela, né? Criava-se um vínculo através diferente, disso, né? Era um vínculo. Dá a impressão que coisas que criam um vínculo hoje não são bem vistas. Eu me lembro perfeitamente. Eu tinha um aluno, ele, me perdoe que eu não me lembro o nome dele. Mania de colecionar, a McLanche Feliz. Quando lançaram a primeira turma do Shrek, tinha o burrinho. E eu comprava todos os McLanche e pegava para pegar os bichinhos. Quando eu fui pegar o do burrinho, não tinha mais. E eu queria o burrinho de todo jeito para completar. E eu passei em todas as salas do Alves-Aranha. Quem tem um burrinho, troca comigo. As professoras ficavam bravas. Você vem interromper a aula para falar de burrinho, não sei o que tem. E o menino tinha. E ele chegou de manhã, ele foi... o Alves-Aranha tem o pátio, né? Eram uns elementos vazados, uns tijolos vazados. Aí você ia para a quadra, você tinha que dar a volta para chegar na quadra. E eu vi uma mãozinha passar nesse elemento vazado, deixar o burrinho em cima da mesinha que eu fazia. E o moleque saiu correndo. Ele não é que ele estava com vergonha, porque se os outros vissem ele arrumando o burrinho para mim, eles iam tirar sarro dele, né? Mas e esse burrinho eu tenho guardado com o maior carinho, porque eu lembro dessa história. Ele pôs a mãozinha dele lá, jogou o burrinho e se mandou. Isso que é legal, que é salientar, né? Não é, o senhor falou que tem 700 elefantes. Cada um tem uma história. Cada um tem uma história. Não é o T por T, no caso do burrinho, é um burrinho do McDonald's lá, não. Aí gerou essa história. Então, a gente guarda, pelo material guardado, vai estimular que se lembre daquela história, né? E mantenha a memória, mantenha a cabeça ativa. O senhor vem aqui compartilhar essas histórias, alguém vai ouvir, vai passar, que legal, eu vi lá o professor. Eu sei que o menino era neto do Toninho Rovere, mas eu não me lembro o nome dele. Deve estar, de repente vai chegar nele. Tá moço, né? Ele tá 20 anos, 20 e poucos anos. E já. Qual a alegria? Eu sempre me perguntei, porque eu gosto de reencontrar os professores quando encontro aí na rua, né? Como se sente o professor ao encontrar ex-alunos, né? Qual o sentimento que normalmente você tem? Eu, graças a Deus, isso eu me sinto uma pessoa assim, diferenciada no sentido de encontrar os ex-alunos. Eu fico muito, mas muito contente quando eu encontro o ex-aluno. Porque eles, assim, uma forma assim, se eles chegarem e falar para mim, senhor Carlos, ele foi meu aluno do SESI. Tem uma forma específica. Se o cara chegava, Peta, ele foi meu aluno do Estado. Né? Mas eu encontro os ex-alunos. Hoje eu estou com a memória assim, um pouquinho mais fraca. Sabe? Você vai ficando velho. Mas geralmente eu conheço. Né? Quando eu não consigo identificar o aluno, eu pergunto, eu não tenho vergonha. Né? Mas eu lembro de todas as histórias. Um dia desse mesmo, antes de ontem, encontrei o rapaz passou, quero ver se você me conhece, tal. E ele está em forma, né? Eu falei assim, Corumbá, né? Corumbá. Ele falou, o senhor não esqueceu de mim? Eu falei,
eu sei que você chama Jorge. Ele falou, Jorge Monteiro, e puxou minha calça. Eu falei, Jorge Monteiro Calças. E ele anda ainda, corre, gosta. Um exemplo, né? Encontrei o César Nange, o pai dele foi centroavante da GC, o Nange, Carretel, faleceu. Irmão do Marco, jogou em Portugal. Tá? Então, a gente encontra todo dia. Eu desço na cidade e encontro um ex-aluno. Ô, seu Pedro, o senhor lembra de mim e tal, tal. O senhor judiou de mim, hein? O senhor fazia eu subir desse escada. Mas, assim, todos eles com uma relação... De gratidão. De gratidão, de amizade, né? E eu fico contente. Sim. Às vezes, poucas vezes, mas muito poucas vezes, eu sinto assim, passa algum rapaz perto de mim, eles abaixam a cabeça, tal. Parece que eles têm vergonha né? Mas eu vou lá mexer. Eu vou lá. Você conhece mais? Tá? Professor, eu não estou numa boa, sabe como é que é? Eles ficam, né? Mas eu vou lá mexer. Para mim, meu aluno é meu aluno. Não, levanta a cabeça, larga a mão, não deu certo, toca a vida, tal. E muitos já. Eu cheguei a dar aula para o pai, para a mãe, para o filho, e não cheguei a pegar o neto porque eu já tinha aposentado. Olha só. Então eles conheceram na escola, casaram mais cedo, né? Novo, tiveram os filhos foram meus alunos, e os filhos dos filhos não foram porque eu saí antes, senão ia ser também. Tal, né? Mas isso do estímulo, né? O senhor falou que às vezes vê um aluno que às vezes não cumprimenta, está meio cabisbaixo. Lembro talvez que deva ser umas situações paralelas com o próprio jogo de futebol, de vôlei, cai lá, levanta daí, não sei o que lá, fica xinga o outro, alguma coisa que o professor sirva como se fosse um incentivador, como se fosse um pai fora de casa. Exatamente. E a gente tem várias histórias, né? Eu me lembro, tinham as Olimpíadas do SESI. Foram em Limeira. Na época, o ano foi 77, porque o Corinthians foi campeão naquele ano. E eu me lembro que no domingo da disputa, a Ponte tinha ganhado do Corinthians, e depois na quarta noite o Corinthians ganhou, foi campeão, tal. Bom, foi nessa época. Nós estávamos em Limeira disputando a final da Olimpíada Estudantil da Rede SESI, né? Valinhos sempre foi privilegiado, porque nós não tínhamos o que hoje nós temos aqui o centro esportivo. Nós só tínhamos os centros educacionais, mas nós tínhamos 5. Então, para fazer uma seleção das 5 escolas era difícil. Então, eu juntava eu, o João, o Fabretti, o Palmeiras, nós vamos colocar um do 404, um do 299, depois a gente troca e tal. E a gente tinha uns times bons. E a final da Olimpíada lá era Piracicaba e Valinhos, o futebol de salão. Estava lá. Piracicaba sempre foi uma potência esportiva, né? Tem várias modalidades. Mas o time deles lá era fraco perto do nosso, né? E estavam todas as autoridades do SESI lá, né? A dona Terezinha, que era coordenadora nossa de Campinas, as diretoras, o cara de Rio Claro lá, que era, não me lembro o nome dele lá, Castelano, que era o chefe, a turma, os chefes mesmo. Sim. E o jogo estava, Valinhos já estava ganhando de 5 ou 6 tal, né? Mas tinha um jogador de Piracicaba, um moleque, que estava dando pancada. Eu já, cabeça mais quente, já chamei, eu me lembro bem, eu chamei o Gilson Dalben. Gilson, depois jogou no Guarani, ele era do 389, e ele era mais forte. Falei, Gilson, vai lá e fala isso hoje. O professor mandar bater no... Estava preso, né? Aí o João já era mais calmo, né? Não, Peta, para. Gilson, vem cá. Não, você não vai entrar. Não. Chamou o Tatico.
Tatico é Edson Paulo Chiminazzo. Jogava muito bem futebol de salão, mas fisicamente ele era baixinho, né? O João chegou para ele e falou: só, Tatico, eu não sei se eu posso falar, depois se não puder você corta. Tá? Ó, em vez de dar uma pancada nele, você vai passa a mão nele. Nossa, mas o Tatico ficou: mas seu João, eu posso fazer? Ele falou: não, vai lá e faz que não aguentamos as pontas. Olha, eu não quero rolo. Ele, educadíssimo, até hoje, é uma pessoa exemplar, né? Uhum. E a gente incentivando. Bom, colocamos ele na quadra. Primeira bola que o rapaz pegou lá, o Tatico chegou e... Nossa! Mal o ginásio veio abaixo de dar risada, né? Porque... E o rapaz pediu para sair, de vergonha. Não teve briga, era não teve tática. Nada. Segunda-feira, eu e o João fomos chamados lá na delegacia de ensino, né? Lá do SESI, lá, onde já se viu, vocês fazendo. No fim, acabou dando risada, porque né? Eu falei, foi melhor fazer isso do que eu ter mandado bater no menino. Tal, né? Mas são histórias que... Nada que não aconteça numa barreira hoje em dia, né? Nada que hoje numa final tumultuada... Não acontece, né? Você vê o Rodrigo... É exatamente o caso do Rodrigo, quarto zagueiro da Ponte Preta, que fez com o centroavante do Vitória da Bahia aí, né? Sim. Eu não me lembro mal o nome dele. Trellis, né? A Ponte foi rebaixada e a carreira do cara praticamente encerrou, porque já tinha uma certa idade. Né? As histórias dele. Professor Carlos, a gente ficaria o dia inteiro contando histórias, mas espero que o senhor volte quando for possível para outras entrevistas, outros assuntos, falar, porque pelo visto histórias não faltam. Só queria concluir sobre a Copa, né? Unindo educação física, como o senhor acha que está preparado, como professor de educação física, como o senhor acha que está preparada a seleção? Vai ter a Copa no fim do ano, né? Futebol, o senhor gosta muito de futebol. E relacionando com o álbum de figurinha, né, da Copa, o que o senhor acha que vai... Qual a previsão que o senhor tem da Copa? Você perguntou para a pessoa errada. Eu sou brasileiro, vou torcer para o Brasil, lógico, mas não com o coração. Vou ser sincero para você. Uhum. A seleção brasileira, antigamente, era formada no carinho. O jogador dava vida. Hoje é dinheiro. Hoje é dinheiro. Estragou, né? Então você pega uma seleção brasileira, eu não sei qual vai ser a convocação, né? Não sou esperto no assunto. E nem há tanta expectativa dessa vez, né? Parece. Todos os jogadores, 90% estão no futebol exterior. Uhum. Né? Então, não tem mais aquela... Antigamente tinha uma rivalidade. Tem um jogador do São Paulo, tem um jogador do Corinthians, tem um jogador do Flamengo. Uniam-se as torcidas e torciam. Hoje... Tudo bem, todo mundo vai torcer, eu também vou, não vou ser contra o meu país. Mas não tenho mais aquela empolgação de, não, olha, vai ser. E particularmente, eu acho que o Brasil vai ser uma seleção, não sei se abordaram esse assunto ou não, né? Estou falando como vai ser favorável para o Brasil. Porque os jogadores brasileiros vão estar no mesmo pé de igualdade das seleções europeias, porque eles vão estar no meio da temporada deles lá. As outras Copas, que eram em julho, o Brasil era prejudicado, porque estava em fim de temporada aqui e eles em começo de temporada lá. Como vai pegar no meio, que a temporada deles começou agora, a Copa vai ser em novembro, então... Todos os jogadores brasileiros estão no auge da forma física deles, né? Então vai ser, porque dizem, o Brasil ganha aqui na Sul-Americana, tal. E quando chega pega uma seleção europeia, perde, tal. Em termos físicos, acho que a preparação vai estar igual. Tá. E em termos técnicos, o brasileiro vai ganhar, né? Porque a genialidade, o improviso do brasileiro, o europeu tem cintura, a gente falava antigamente, né? Cintura grossa e tal, né? Mas seleção, você nunca sabe. E Copa não tem jogo fácil, né?
não tem jogo fácil e tem interesses que a gente não sabe. Ah, também tem esse Né? lado, né? Você pega uma Argentina 78, foi campeão, mas que jeito? Uma França 78, desculpa da expressão, meteram a mão no Paraguai, porque na semifinal o Paraguai nunca ia perder para a França, uma juizada. Então tem interesses que a gente não sabe, coisa Sim. que, né? Isso estraga, né? A magia do Estraga. esporte. Uma companhia aí, a Nike, ó, você vai escalar tal jogador porque ele é meu lá, né? Sim. Faz propaganda. E tem outro melhor na posição. Então você nunca fica sabendo. Mas vamos torcer para o Brasil, vamos esperar que dê tudo certo, que sejamos campeões e que a Copa aí, que a molecada faça os alvos, conheça. Hoje, eu não comecei ainda, mas a molecada quer saber do Messi, do Cristiano Ronaldo, do Neymar, né? As figurinhas difíceis e tal, Não do né? time em si, né? Não, não é o né? time em si, é aquela, né? Aquela os famosos aí, né? Certo. Mas Professor que dê Carlos tudo Peta, certo. obrigado por ter vindo. E eu que agradeço a gentileza de vocês terem me convidado. E finalizando, eu quero deixar um abraço ao meu amigo João, às professoras que nós não falamos aqui, Dona Edna, Dona Marisa, Dona Cíntia, Malu, que é a esposa do Mauro, e a Dona Cacilda. Dona Cacilda já faleceu, mas ela era uma... Na época que eu cheguei em Valinhos, ela tinha um time de handebol, um time de voleibol, um time de basquetebol no Círio de Barros, famoso na região inteira. Então, essas pessoas que formaram o esporte de Valinhos, professor Palmeira, né, eu estou esquecendo, Fabretti, e o Dalto, né, e que sejam felizes, como eu fui na profissão, e que os novos que estão surgindo aí sigam o caminho nosso aí. Perfeito, perfeito, senhor Carlos. Obrigado. Eu que agradeço. Tudo de bom.